semana 11, parte 4, para as turmas de técnico em administração primeiro ano e técnico em mecânica primeiro ano, matemática 1, tá? Então, aqui nós vamos ver agora como se encontra as raízes da função de segundo grau. Ou seja, as raízes da função de segundo grau, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com este a diferente de zero, porque senão eu não vou ter esse termo, são todos os valores de x que fazem com que f de x seja igual a zero. Mas quem é a f de x? F de x é igual a y. Y é igual a zero. Então, aonde que vai estar isso? No eixo do x. Quando pergunta assim, ó, para quais valores de x o y é zero? Y é zero em toda a reta dos x. Então, eu vou encontrar um ou dois pontinhos, ou seja, a parábola pode ser isso aqui, ou pode ser isso aqui. Então, aqui o y certamente vale zero, eu tenho que saber qual o valor de x. Aqui também, ó, é x com zero. Então, para quais valores de x o y é zero? Geometricamente, significa marcar no eixo os pontos sobre o eixo dos x, pois se y é zero, para quais os valores de x, tá? Ou seja, as raízes da função f de x, ax ao quadrado, bx mais c, são as soluções da equação quando este y, porque isso aqui é a f de x, né? Esse y vale zero. Então, a gente faz toda a função ser zero, faz uma equação, né? E as quais são dadas pela fórmula de Bhaskara. Ou seja, os valores de x vão ser encontrados através dessa fórmula. Menos o valor de b, então a gente já sabe que se a função f de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente vai pegar qual é o valor de a, qual é o valor de b, qual é o valor de c, e vai substituir esses valores aqui. O nosso radicando, ele é reconhecido e é grifado pela letra grega delta. Ou seja, delta, que é o nosso radicando, é b ao quadrado menos 4ac. Então, a fórmula, né, também pode ser descrita, encontra primeiro o valor de delta e faz isso, tá? Então, existe um estudo para delta. Vamos supor que seja um número negativo. Então, eu vou colocar delta menor que zero. Vamos ver o que acontece. Eu tenho que x é igual... Vamos supor que eu tenha uma função qualquer que vá dar este resultado, ó. Mais ou menos um número negativo aqui, sobre 2 vezes 1. Vamos supor que eu tenha isso. O que a gente está vendo? Que delta é menor do que zero, é um número negativo. Existe raiz quadrada no campo dos reais de número negativo? Não. Então, como é que eu vou juntar alguém com alguém que não existe? Logo, daqui, eu sei que não existe raízes para f de x. Se delta der um número negativo, tá? Ou ainda, vamos supor que esse delta for zero. Então, eu tenho x é igual a menos 2 mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. Vamos supor que eu tenha a igual a 1, tá? Então, se aqui dá zero, ó, eu não tenho essa parcela. Eu vou ter menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Logo, se der zero, qualquer coisa somada com zero é ele mesmo. Então, eu vou dizer que x' é igual a menos 1 e que x duas linhas é igual a menos 1 também. Ou seja, eu vou ter uma única raiz. Nesse caso, eu vou ter, então, menos 1 com zero, que tá aqui, ó. Aqui, e vou saber que a minha parábola vai ser desse tipo aqui, ó. Vai ser a mesma raiz, então, vai ser uma tangente aqui no menos 1. E se delta for positivo? Vamos supor que eu tenha x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Daí, eu vou ter, raiz de 4 é 2. Então, vai ser menos 2 mais 2
sobre 2, menos 2 sobre 2, né? Então, eu vou ter aqui o 0, e aqui eu vou ter menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Então, a próxima explicação é essa, mas não tem necessidade de decorar. Se eu entender o que eu estou fazendo. Então, aqui eu estou dando a metodologia para vocês de como raciocinar sem precisar decorar, porque é uma questão óbvia. Se não existe raiz quadrada de um número negativo, ora, como é que eu vou juntar um número com alguém que não existe? Se ele não existe, como que eu vou dizer qual número é esse? Logo, eu não tenho como fazer essa junção aqui. Então, não existe raiz para essa f. Se não existe raiz, significa que, geometricamente, não vai cortar o eixo do x. Então, pode ser uma coisa assim, uma coisa assim, uma coisa assim ou uma coisa assim. Ou seja, não vai cortar o eixo do x, tá? Nessa situação aqui. E aqui que tem duas, ora, vai passar no 0 com 0, né? E no menos 2 com 0. Então, pode ser uma coisa assim ou vai poder ser uma coisa assim, tá? Não tem sentido fazer decoreba dessas coisas, uma vez que a gente sabe e entende e percebe algebricamente como que ocorre essa situação. Eu, por exemplo, eu não... Cada vez que eu olho para isso, eu faço esse raciocínio e pronto. A única coisa que eu gosto de lembrar é que se o A é positivo ou se A é negativo. E assim mesmo tem um truque ou outro que não é necessário que eu saiba disso, tá bom? Um beijo para vocês. Aqui termina a parte 4 da semana 11.